Queridos irmãos, irmãs aqui presentes, a vocês que nos acompanham pela TV Século XXI, a vocês, Brasil, que neste momento, pelas ruas de nossas cidades, massa humanas todinha, param, desfilam, querendo que não apareça nenhum partido, mas uma massa humana dizendo basta, queremos mudança, queremos uma sociedade mais justa, queremos uma ética mais verdadeira, queremos que o ser humano volte a ser o centro de todas as atenções da política, da vida, dos entes sociais. Talvez vocês essa noite vão estranhar um pouco a maneira com que eu tentarei, em poucas palavras, apresentar a oração do Pai Nosso. A oração rezar. Não existe substituto para a oração. Ou se reza ou não se reza. Não se discute a oração. Nós temos a saúde da oração ou a enfermidade de não rezarmos. Agora, seria uma longa reflexão eu falar sobre a oração, porque é para isso que vocês hoje vieram aqui, nessa noite carismática, e vocês nos acompanham no Brasil. Mas rezar não é buscar nossa vontade. Rezar é acolher a vontade de Deus. E não vamos querer discutir a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a única oração que nos é ensinada pelo próprio Filho de Deus, Jesus. Não se questiona. E desfocarmos-nos da oração, ela é a oração por excelência. Ela é o modelo de rezarmos. Ela mede a sanidade de nossa vida cristã. Ela é a síntese da vontade de Deus e ela é a síntese do sonho humano. Por isso, acredite-me, um dos maiores pecados, talvez, de nós cristãos, é o mesmo pecado que Pio XII anunciou na época da entrada do comunismo no mundo, quando o Leão XIII, o grande Papa, escreveu a encíclica Rerum Novarum sobre a dor da humanidade, o esquecimento da justiça humana. Pio XII disse uma frase simplesmente terrível: o comunismo entrou no mundo porque os cristãos deixaram de viver o Evangelho. Pensavam que rezar é voltar-se para Deus, esquecendo da dor humana. Uma oração que não nos comprometa com Deus e não nos comprometa com o destino da dor humana é negação de Jesus, é blasfêmia, é fuga, nunca será oração. A oração do Pai Nosso, que nasceu do coração de Deus, ensine-nos a rezar, pediram os discípulos. E nesta noite, eu gostaria de começar essa minha reflexão com as palavras do nosso querido Papa Francisco. Os cristãos devem ser, por essência do seu amor, revolucionários. Tem que mudar a estrutura do mundo. Se eles forem descomprometidos com a dor do mundo, nunca entenderam Jesus, nunca entenderam a oração, não sabem o que é rezar. Não devemos ficar sentados rezando, lamentando-nos ou esperando uma ajuda do céu. Temos que atuar,
Temos que mudar as estruturas do mundo. Temos que nos comprometer com a dor humana. Não devemos desanimar, embora isso possa nos exigir uma vida difícil. Sem coragem não vamos a lugar nenhum. Devemos ser práticos. Temos que testemunhar. As palavras sem as obras jamais é seguimento de Jesus. É o Papa. É o Papa Francisco. E um pouco mais adiante, hoje, exatamente hoje, no Congresso da FAO, que fala sobre a fome do mundo, o Papa diz: morrer de fome material no mundo de hoje é o supremo escândalo da humanidade. É o maior escândalo do mundo moderno. É o Papa que diz isso, para todos os dirigentes da FAO do mundo. Sabe-se que a produção é suficiente hoje, não somente, eu digo aqui pelo depoimento recentemente feito, a produção do mundo hoje pode matar a fome de todas as pessoas do mundo. Aliás, a produção de hoje no mundo pode matar a fome de 11 bilhões de pessoas no mundo. E no mundo de hoje, há 3 bilhões de pessoas vivendo com $2. Significa R$4 por dia. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo estão morrendo de fome. E o Papa resiste. É necessário encontrar modos para que se possam beneficiar os frutos da terra. Não só para evitar que aumente o abismo entre os que têm e aqueles que vivem com as migalhas da humanidade. É o Papa Francisco que Deus deu-nos presente nesse momento. Ai do cristão, ai daqueles que pregam a fé, descomprometida com a dor do mundo. Nunca entenderam o Pai Nosso. Não poderei nessa noite refletir sobre a oração do Pai Nosso, porque eu mesmo rezava a vida toda essa oração, e em dado momento eu me deparei assustado, mas se ela brotou do coração de Jesus, se ela vem do íntimo do nosso Deus, será que eu aprendi essa oração? Decidi ler uns 20 livros sobre isso, o Catecismo Católico. E tive que hoje reconhecer que durante uma semana eu prego sobre a oração do Pai Nosso. Eu não sabia o que é rezar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela codifica, verbaliza, centraliza em si, realiza em si a vontade de Deus e o sonho da humanidade. A oração do Pai Nosso é a encarnação mais definida do preceito, do primeiro mandamento de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso a oração do Pai Nosso é feita de duas partes. Na primeira parte da oração do Pai Nosso está nossa relação de criaturas com Deus. E na segunda parte do Pai Nosso está nosso compromisso com nossos irmãos. E rezar e sermos cristãos, sem termos essa dupla atitude, eu penso que nós cristãos, não por culpa, mas por uma insensibilidade, somos altamente responsáveis pelas injustiças e pelas explosões no mundo de hoje. Porque percebemos que ser cristão é omitir-se, é calar-se. E o ser cristão, quem disse é Jesus, quem diz é o apóstolo de São João, o apóstolo amado, quem diz que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso, se enganou. Quem tem bens dessa terra e vir o seu irmão passar necessidade e não divide os seus bens, nunca conheceu Deus, nunca amou Deus, nunca seguiu Jesus. Quem não divide a vida, não entende Jesus, que dividiu até o sangue último, a sua gota.
Portanto, o compromisso com Deus e o compromisso com as mudanças sociais, com a dor humana, é a opção dos cristãos. A ausência disso é o pecado mais histórico. Isso gerou o comunismo de Pio XII, a nossa ausência diante do drama humano. O Papa João Paulo II, na mudança do milênio, nos disse algo de simplesmente impressionante. No terceiro milênio, se quisermos falar de Jesus e que o mundo volte a acreditar de Jesus, não basta mais levantar as mãos, não basta mais ir para a missa, não basta mais só rezar, não basta somente ficar assim, levantando e baixando a mão. Se quisermos ser cristãos e falarmos de Jesus, devemos dar um testemunho de solidariedade com o destino da dor do mundo a partir daqueles que dormem em nossa casa. Não há cristianismo. Não somos filhos de Deus Pai, que é Pai de toda a humanidade, se não lutarmos por um mundo melhor. Neste sentido, o cristianismo é algo de muito comprometido com a dor humana. Não vejam com medo o grito da sociedade se erguendo. É o sonho de um mundo, de uma geração nova. A CNBB acabou de se pronunciar dizendo, é algo que precisa ser escutado. Ninguém quer a violência, infelizmente é os vândalos que aproveitam para destruir e desfocar. Esse andar pelas ruas é um convite que o Papa nos faz para nós todos cristãos, para dizer, chega, basta, chega de hipocrisia, chega de um Brasil falso, chega de um Brasil que dá milhões, dos que roubam milhões, nenhum é condenado. E é condenado aquele que rouba a galinha, é aquele que é condenado. Chega! Infelizmente, nós cristãos fomos culpados por eleger essa corrupção no Brasil, por não termos a consciência. Isto também é rezar. E se o que eu estou falando é errado, corrijam o Pai Nosso. Corrijam Jesus. Porque se tu tiveres 2 túnicas, e teu irmão passar fome, e tu não lhes deres de comer, tu não entendesse Jesus. Se tu dormes e tanto não dormes. Os santos padres, particularmente Santo Ireneu, disse, se tu tiveres para ir rezar, se tu estiveres para poder ir para a missa, e o teu irmão está precisando de ti, deixa a missa. Primeiro te reconcilie com ele e depois vá comungar e celebrar. Do contrário, não reze, porque Deus não aceita o teu culto. Eu sei, é uma pregação que vocês não estão acostumados. Mas chegou a hora de a gente acordar. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso é feita dessa dupla dimensão. Do primeiro mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tu gostaria de estar sem emprego? Tu gostaria de viver com o mínimo de salário? Tu gostaria de passar fome? Tu gostaria de não ter emprego? Tu gostaria de não ter saúde? Gostarias de não ser atendido? Então não deixa uma massa humana na margem da vida. Ame teu próximo como a ti mesmo. Este é o momento de acordar a nossa fé, nos pede o Papa Francisco. Os documentos da igreja são terríveis. São violentos. Não existe amor a Deus sem amor ao irmão. Não existe para a eternidade. E a nossa entrada para a eternidade nos é medida, eu estava com fome, eu estava nu, eu estava abandonado, eu estava sem entendimento, eu estava sem emprego, eu estava com fome, eu não tinha a dignidade, eu não fui entendido. E você me atendeu. O afasta-se de mim. Você que todo dia ergueu a mão, rezou, mas você não me socorreu no irmão que precisava. Eu não te conheço. Pai Nosso. É assim que começa a oração do Pai Nosso. Não é Pai meu. Vocês que são pais e mães, você gostaria que um filho seu tivesse tudo e o outro passasse fome?